Então é Natal e o que você fez? E é com essa tradicionalíssima canção de Natal, tradicionalíssima canção. Eu acho que é Simone, né? Não sei. Pois começamos O agora. importante é que o ano termina e começa outra vez. Começamos agora o Estrela Cast, o último episódio desse ano, ou o último, né? O último episódio desse ano. E começamos esse podcast maravilhoso para meditar um pouco mais, né? Como diz a poetisa Simone, o que você fez? Né? E com essa provocação, quero começar esse podcast lançando aqui na mesa, com as terapeutas da mesa. O ano novo, ele é sempre um término de ciclo, né? Sempre um fechamento de ciclo. E todo ano novo, inevitavelmente, evoca na gente, e isso inclusive é antropológico, tem movimentos muito profundos sobre isso, autores que falam sobre isso, mas sempre evoca no nosso coração, inquieta a nossa mente, um desfecho, assim, uma avaliação do ano, e inclusive promessas para o próximo ano. Eu quero começar com Milena. Milena. Bem democrático. Bem democrático. Sempre assim. Democracia reina. Aqui a gente faz do jeito que quer. Quem manda é a gente. Milena, quem manda é o narrador, o âncora, né? Dois coléricos aqui, não tem Ferrou. nenhuma. Olá, Milena. Hoje a gente pega ela. Milena, como é que você percebe no consultório? Como é que você vê também esse movimento das pessoas de querer uma mudança de vida? Qual a importância que você vê dessa avaliação do desfecho de como vai esse ciclo? E até mesmo assim, como proceder para um novo ciclo que vai vir? Como é que a gente deve pensar? Como é que deve se organizar? Bem simples, como todos, Conta aí. Como todos podem perceber. Mas é parte da nossa historicidade. O homem precisa, né, desses começos e fins. Essa marcação temporal. Marcação temporal, perfeito. Né? Isso nos orienta na vida, isso nos orienta cronologicamente, nos orienta em relação a projetos, a perspectivas, nos orienta emocionalmente também. Então, essa organização temporal, ela é importantíssima. Né? Nos ajuda, sim, a olhar para a nossa vida por etapas. Ainda que a gente não saiba se, de fato, para nós o ano termina e começará outra vez, não temos essa garantia. Né? Mas temos a esperança. Mas nós temos a esperança de que ele começará novamente para nós e para quem nós amamos. Então, esse movimento de reflexão, ele é próprio dos términos de ciclo e nos ajuda a abrir um novo ciclo com mais intencionalidade. E aí, diante desse movimento, eu percebo duas maneiras adoecidas de lidar com os términos de ciclos. A primeira delas é o desespero. Então, me deparar com um ciclo que está terminando e que não foi como eu gostaria, que não foi como eu estava esperando, que não foi como eu havia idealizado. Corre o risco de bater o desespero. Essa é uma primeira maneira adoecida de vivenciar o término de ciclo e aparece dentro do consultório, sim, como você tinha me perguntado. Um outro modo adoecido é de querer descaracterizar. Então, assim, não, é só mais uma noite que termina, que começa disfarçando uma incapacidade de lidar com a frustração por não ter alcançado aquilo que eu desejava. Então, esse é o mais perdido. É o homem que deixa de fazer planos, que perde a esperança e justifica de uma maneira aparentemente intelectual, né? Ou com uma cara de despojamento, assim, eu não me preocupo com essas coisas. Então, esse é um outro modo adoecido que também aparece no consultório. E ambos precisam ser ordenados, porque sim, as meditações sobre a nossa vida, elas fazem parte, elas são importantíssimas, não é, Rafa? O exame de consciência, não só diário, o nosso exame de consciência a cada vez que nós vamos à Santa Missa, por exemplo, né? Nós que somos católicos aqui, pelo menos... Eu sou, assim, é claro mesmo. Pelo menos uma vez por semana, né? Fazer esse exame comunitário, esse exame de consciência comunitário, mas também nas nossas confissões, quando nós vamos receber o sacramento da reconciliação. Mas também nesses momentos, no nosso aniversário, nesse movimento assim, poxa, chega um novo ano para mim. Como é que eu termino? Como é que eu quero começar essa avaliação, essa meditação, sempre cheia de esperança e de verdade.
Excelente. A verdade do que eu vivi e a verdade daquilo que eu desejo viver. E no final do ano não seria diferente a necessidade do nosso exame de consciência, não é isso, Então, Rafaela? vejam só. Já que cantaram a bola para mim, agora eu vou passar para ela. Já começamos, assim, um tema super profundo, né? Um convite para você que está em casa também fazer essa reflexão de como foi o seu ano, de como você quer que seja o seu 2024 e o quanto que isso é, de fato, importante. As pessoas tendem a minimizar, né, esses planejamentos. E, óbvio, as pessoas fazem planejamentos das maneiras mais erradas possíveis. Sim. No entanto, é algo extremamente importante porque é uma revisão de vida. A gente não pode pegar um ano e simplesmente jogá-lo no lixo. E esse movimento de desespero, isso é super interessante. Quando eu falo para os meus pacientes, eu nunca tiro férias em dezembro. E os meus pacientes, quando eu falo, vou atender na semana do Natal, vou atender na semana do Ano Novo, eles sempre olham assim, né? Como quem diz, oxi, e tem gente, sempre tem, né? E eu costumo dizer que muitas vezes é a época mais crítica dentro não tira férias. Exato. Dentro do consultório. Por quê? Porque as pessoas, ainda que não queiram, entram nesse movimento de fechamento de ciclo, ainda que elas não admitam, ainda que elas digam, é só mais um dia do ano. Elas entram nesse movimento, né? Essa pressa, ela é ontológica. Total. Nós tivemos uma noite apressada. Somos católicos, já falamos aqui várias vezes, né? Nós tivemos essa noite apressada também com Nossa Senhora, com São José, no nascimento do menino Jesus. Existia ali uma certa pressa para que as coisas se organizassem, para que ela pudesse dar à luz. Então, nós vivemos essa pressa até hoje, né? Só que nós não sabemos e ficamos agitados. E aí é preciso parar um momento para saber meditar o que está acontecendo, né? Por que as coisas estão passando assim e eu tô nessa angústia, nessa agitação? Eu não sei se você ouve, Milena, mas eu escuto muito. Época de Natal e Ano Novo, o quanto que as pessoas ficam angustiadas, o quanto que elas... Isso, né? Introspectivas. Exatamente. Sim. Por quê? Porque é um fechamento de ciclo, é um nascimento para um novo ano, um renascimento, quer que seja. Então... se você gosta das listas, faça a sua. Mas a gente vai ajudar aqui e vamos conversar com você como fazer devidamente essas listas, né? Porque as pessoas vai sair aqui com um tutorial. Um tutorial de como fazer metas de ano novo. Porque assim, você tem toda uma rotina, uma estrutura de vida. E aí, de repente, você coloca lá numa lista, quero perder 30 quilos. Com um monte de outros projetos mais urgentes e encaminhados. Isso. Né? Ou então, quero ler um livro por mês. Não lê nem a revista Caprichão. eu acho que não encontram coerência com a realidade. Exatamente. Né? Com a possibilidade concreta daquela circunstância. Isso. Que talvez... Eu tava vendo um podcast essa semana e o cara tava falando... Era o nosso? Não era o nosso. Era um outro. E ele falando assim... Ele não tava falando de uma forma soberba, nada disso. Ele tava conversando de fato e dava pra ver que era genuíno. Ele falou, não, eu leio 6 livros por mês. Mas... e aí, em seguida, ele falava, né? Mas eu não comecei lendo 6 livros por mês. Perfeito. E às vezes nós estamos há meses sem ler nada e aí queremos ler 6 livros por mês porque alguém lê 6 livros por mês, né? Então, assim, poxa, isso é coerente com a minha realidade, cabe nas minhas circunstâncias, é factível, né? Assim, é possível, de fato, né? É possível ao homem ler 6 livros, mas é possível a mim, né? Na minha vida, na minha circunstância. É super interessante você dizer isso, porque um dos fatores que mais causa angústia nessa época é justamente essa imitação, você querer imitar irrefletidamente um outro. E nós estamos numa época, né, muito propícia para isso, que é a época do boom da internet. Então, nós temos gurus pintando de todos os lados, falando de todo jeito, faça isso, faça aquilo, o seu ano tem que ser assim, as suas metas têm que ser essa e essa, porque eu fiz tantos milhões e é possível para você fazer também, ou eu li
6 livros por mês é preciso ler, você também consegue. Então, as pessoas pegam isso como uma forma, né? Uma forma, e você quer caber dentro daquilo. Só que a tua vida não é igual à vida do cara lá. E é precisamente isso que vai causando angústia e adoecendo quando você para revisar a tua vida. Por quê? Porque a tua vida está sempre em comparação com a de um outro, que não é você mesmo. Isso é muito injusto. Sim. Perfeito. A gente tem que comparar com as isso. circunstâncias reais. A nossa vida tem que ser o tempo todo comparada com a nossa própria vida. O que foi ontem e o que vai ser amanhã. Ainda que eu possa me inspirar na vida do outro. Exato. A gente troca esse movimento da comparação irrefletida por uma inspiração. Ok. Nossa, que bacana, tem alguém que lê tanto. Então eu vou aqui colocar 10 minutos de leitura por dia. E aí talvez em um mês eu tenha terminado um livro. Talvez. Né? Isso, perfeito. E aí a constância na pequena coisa. Eu vou testar mais uma vez aqui a competência da nossa produção e eu vou pedir para botar aqui na tela. Olha só, vamos ver se você vai conseguir. A foto da Virtude e da Prudência pintada por Rafael na Capela Sistina. Dá um Google aí. Virtude e Prudência, Rafael. Não duvide da capacidade desta produção. Não duvido nem um pouco, por isso que eu tô pedindo. Ela já provou de que é capaz. Ela sabe qual é. Antes da imagem chegar aqui, eu quero tirar um pouco mais de vocês. A Rafa falou, a Milena também falou, né, que essa necessidade da mudança é ontológica. Né? E é mesmo, ontológica, assim, para quem não tem, digamos, não conhece essa palavra, significa que vem do ser, assim, é do ser, está intrínseco ao ser, né? Então você não separa. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Michel Eliade, né? Ele escreve um livro muito interessante e ele fala sobre essa mentalidade do homem religioso. E quando eu digo religioso, não necessariamente uma religião, mas um homem que tem uma mentalidade que transcende a matéria, e do homem moderno, que ele chama, que é o não religioso, que é, digamos assim, grande parte do que a gente bebe, assim, pelo menos declara, né? E a Milena falou assim, tem pacientes que falam que não existe essa marcação, é uma noite como a outra, né? E é interessante que Michel Eliade fala uma coisa bem interessante. O homem, ele precisa de marcações na vida, para ele se situar. Por que quando você está num avião, no meio do nada, no escuro, imagina que você está num avião à noite, aí você precisa daquelas luzes, né, na pista. Ela está demarcando a pista. E quando ela demarca a pista, ela orienta o pouso do avião, né? O farol orienta o barco, o navio onde ele está. Então o homem, ele precisa dessas balizas, né, na vida para ele se orientar. E ele fala assim, você pode prestar atenção, todo o calendário religioso, aliás, toda religião, ele tem um calendário litúrgico. Né? Ele demarca a criação do mundo, o fim do mundo. E ele fala assim, no final desse calendário, surge no homem um desejo de esperança e a promessa de que ele será melhor. Por quê? Porque o fim do calendário demarca novamente a criação. Depois, no outro dia, o mundo será refeito. E aí ele tem a esperança. Bonito isso. É bonito, né? Quando o mundo será refeito, ele tem a esperança de que agora ele pode renascer novamente. Recriado. Então, assim, todo mundo... Bonito. Muito bonito. Quem tem religião, quem não tem, experimenta isso no Ano Novo, no Réveillon. Perfeito. Você tem esperança. Próximo ano, eu farei tudo. Quero paz no meu coração. Fica um pouco distorcida, mas acho que vai dar certo. Esse ano. Mas eu quero jogar para podcast musical. No desejo, né? No desejo. Aí eu quero perguntar para vocês, novamente, assim. Daqui a pouco eu comento sobre porque é que essa imagem, eu vou até perguntar para vocês também, para vocês falarem um pouco. Mas eu quero perguntar para vocês, como é que vocês percebem? Gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre essa importância dessa marcação e até mais, a pessoa que nega essa realidade no consultório, ela tem mais neurose? Sem dúvida. Certamente. Enquanto você estava falando, Vitor, eu estava lembrando justamente dessa questão da marcação, do tempo, dos ciclos, das coisas. Durante um tempo eu estudei bastante sobre luto, né? Perfeito. E uma das marcas profundas num processo de luto
é quando você não tem um corpo para velar. Por quê? Porque falta a marcação temporal de que ali se acabou uma história, né? Isso absurdamente. Exatamente, de que ali se fechou um ciclo. Aquela pessoa morreu, né? Você tem a oportunidade de se despedir. De se despedir, de fazer todo um rito. Todo um rito, exatamente. O fim de ano, o Natal e aniversários, principalmente aniversários mais simbólicos, como 15 anos, né? Para as meninas, 18 anos para os rapazes, exato. Eles têm um rito que permite que você entenda que ali houve uma mudança, que não é só temporal. Então, quando você estava falando, eu lembrei desses estudos que eu fiz, né? E que me marcaram profundamente desse rito que falta e do trauma que envolve quando você não tem a passagem de um desfecho de uma coisa, de um tempo para o outro, né? E aí, continuando e já assim, pegando o gancho talvez para você falar um pouco sobre isso, Milena. Os traumas que a gente pega no consultório quando alguém, muitas vezes, não teve um aniversário de 15 anos, né? Aquilo era sonhado. Na nossa época, era muito mais se falado do que hoje. Muito mais famoso, muito mais comemorado. Né? Isso. Hoje em dia perdeu um pouco essa beleza. Mas o quanto aquilo era significativo para uma menina comemorar seus 15 anos, porque não é só isso, não é só 15 anos, existe uma mudança no corpo, na vida, você está pronta para outras coisas. A psique até também, né? E deixa eu ver que eu lembrei. Essa parte do velório, a parte dos 15 anos. Eu não vou lembrar, mas tem essas passagens que elas são super importantes e que quando a gente não faz, lembrei. Geralmente, quando as pessoas perguntam pra gente, caso eu compro uma bicicleta, não é isso, mas assim, caso ou faço a minha festa de casamento ou vou para uma lua de mel, faça a festa de casamento. Eu não sei se vocês entendem por que pelo menos eu sempre digo, faça a festa de casamento. Perfeito. Porque dentro da festa de casamento existe um símbolo de um ciclo que se fecha e de outro que se inicia. Sim. Então, quando você, né, completa ano e prefere uma passagem para um lugar, ou quando você se casa e prefere uma viagem do que uma festa, o símbolo falta. Perfeito. E muitas vezes aquele casamento fica parece meio mais frágil, exatamente. Né? Por quê? Porque não existiu um rito de passagem. Os ritos de passagem são extremamente importantes. Eles dão substância para a história, né? Para a gente revisitar aquela memória. Perfeito. Para contar novamente. É uma fundação. A gente consegue olhar, né? Então, muitas vezes, a falta desse rito traz traumas profundos. E você consegue... nem necessariamente traumas, né? Sim, trazem também, mas deixa lacunas que muitas vezes não são percebidas claramente pela pessoa, mas fica uma lacuna ali, né? De algo que não foi vivido, que não foi celebrado. É impressionante, assim, muitas pessoas elas querem, como acho que foi Milena que falou, as pessoas elas querem encobrir certas... Eu vou usar essa palavra, não é bem essa palavra, mas elas querem cobrir certa fraqueza, ou pelo menos alguma dor delas, e elas querem transmitir força negando todos esses ritos. Sim. Né? E aí ela perde muitas referências. Mas, pronto, eu quero jogar para a Milena aqui. Eu trouxe essa imagem. Eu trouxe essa imagem que... Tá rindo de nervoso ela. Não, mas eu entrego logo. Vai ser tranquilo. Tenha amigos assim. Essa aqui é uma imagem pintada por Rafael. Né? Ele traz a imagem, essa é a representação da virtude da prudência. Essa virtude da prudência, né, é tida também como uma virtude da sabedoria. Claro, a sabedoria mesmo, a virtude da sabedoria mesmo, assim, mais alta é a teologia. Né? Mas quando a gente traz para as virtudes humanas, a prudência entra como esse aspecto de sabedoria. E aqui, Rafael, ela pintou, olha só, talvez vocês não vejam direito essa imagem, mas ela é uma mulher, ela está olhando no espelho, está fazendo reflexão. E talvez vocês não vejam porque está borrado, mas assim, atrás dela, que parece um cabelo,
é a imagem de um homem velho. É porque tá meio distorcido, né? É um homem velho. Percebo. Parece muito também com a figura da mitologia grega, se eu não me engano, de Janus. Por isso que é janeiro. Porque Janus é o deus da mitologia que ele tem uma face voltada para os dois lados. O mês de janeiro é a face que olha para o passado. Interessante. E a face que olha para o futuro que vai para frente, né? Do que há de vir. Aí você pega, o que é a prudência? A pessoa prudente. A pessoa e a face que está atrás, ela tem um aspecto de velho, de homem velho. Por quê? É a sabedoria, é a experiência que passou. Então, eu preciso olhar como é que foi o ano. Como um homem velho, assim, no sentido de que o que é que eu aprendi, né? O que é que sedimentou? O que é que sedimentou? O que é que eu... A experiência que eu tive. E a jovem que olha para o futuro, né? Com esperança, mas ela tá sempre olhando no espelho. E esse espelho aqui é um símbolo da verdade. Porque eu não posso fazer autorreflexão com neurose. Né? Eu não posso fazer uma autorreflexão cheios de distorções sobre eu mesmo, porque isso não é uma autorreflexão, é uma imagem neurótica de si mesmo. Então eu tenho... Isso aqui é uma imagem, assim, eu vejo uma imagem muito assim, de uma virtude que vai guiar esse checklist para o ano novo. Né? Eu preciso olhar para o passado como foi e me avaliar com o espelho da verdade. Não é, Milena? E é isso que eu gostaria de falar. Assim, como é que você vê no consultório? E como é que você pensa, assim, como é que deve ser esse processo de autoavaliação? Como deve ser feito esse checklist? Né? Com que olhos eu tenho que me avaliar? É um olhar sempre que busca essa dupla entre verdade e esperança. Perfeito. Né? Verdade e esperança. Qual é a verdade sobre mim? O que é que eu fiz com o meu tempo? Como é que eu usei? Em que eu investi a minha energia? E a gente não pode ter medo de se deparar com a verdade, porque é ela que nos liberta e que nos convida a esse movimento de mudança, de transformação. Então, a avaliação, ela precisa sempre ser a verdade. Por mais que ela seja extremamente dolorida. Por mais que seja difícil se deparar com aquilo que eu fiz da minha vida, com aquilo que eu fiz do meu tempo, com aquilo como eu estava, né? Por mais que seja difícil me deparar que meu coração não estava onde ele deveria estar. Mas a verdade é que vai nos nortear e essa esperança, sempre essa dupla. A verdade que não vem acompanhada da esperança, ela talvez nos leve ao desespero, né? Que é o oposto da esperança. Essa verdade que me angustia. E agora, para onde é que eu vou, né? Não tem mais saída. Não, mas, ok. Me Só deparei com essa verdade. Isso é muito profundo. A verdade que não vem acompanhada da esperança é a verdade dos mortos. Isso. Só depois da morte é que não há esperança, dependendo do fim que você leve. Mas e dos vivos precisa. O risco de estar vivos e olhar para a verdade como mortos. Como mortos. Porque não temos mais a esperança do recomeço. E isso é absolutamente comum. Por mais que seja difícil dizer isso, né, Rafa? Nós nos deparamos todos os dias com verdadeiros mortos-vivos. Né? Pessoas que já decretaram o seu fim antes mesmo dele chegar, porque perderam a esperança. Eu acho que essa mensagem da esperança é algo que nós temos lutado muito para desenvolver no dia a dia, no nosso trabalho, no 1 a 1, no consultório, nas redes sociais, nas nossas palestras, nos nossos cursos, inclusive na própria imersão que nós realizamos durante o ano, né? Tinha como esse grande objetivo de semear a esperança, porque é ela que nos conduz para esse recomeço. Então, sem dúvida alguma, precisa sempre essa avaliação movida pela verdade e pela esperança de que, ok, talvez meu coração não estava no lugar certo, mas vai vir um novo amanhã e eu posso decidir por colocar meu coração em um outro lugar. Isso. Eu acho que o olhar verdadeiro e esperançoso, ele é aquele olhar que ao mesmo tempo é firme e percebe tudo que há de errado, que há de falhas, né? O olhar verdadeiro, ele não encobre. A neurose encobre. Perfeito. E quando você olha com verdade para si mesmo, muitas pessoas perguntam, Rafa, como é que eu amadureço? Se olhe no espelho. Agora se olhe com verdade. Com verdade. Né? Essa verdade nem autopiedade isso, não. E nem cobrindo os defeitos. Não, isso. E nem culpabilizando os outros. Isso. E nem culpabilizando os outros. Então, assim, esse olhar verdadeiro, ele... Embora ele seja doloroso, muitas vezes um processo difícil,
mas ele também é um olhar generoso daquilo que eu posso vir a ser, né? Então, quando não existe verdade nessa avaliação, nesse olhar para si, todo esse processo de avaliar a minha vida, o ano e de planejar, ele vai por água abaixo. Por quê? Porque eu estou construindo mais uma neurose. E é interessante, assim, essa construção dessa avaliação do ano que passou e do ano vindouro, de você ter esse olhar para o seu passado, né? Vamos dizer assim, vou criar metas aqui para 2024. Como é que eu posso fazer isso? Eu preciso olhar para 2023. Eu não posso sair olhando para 2024 e fazer metas irrefletidas, né? Eu preciso olhar para 2023 e dizer assim, olha, eu me propus algumas coisas e eu não consegui fazer. Então, desculpem a palavra, mas é meio que burrice você fazer um planejamento sem olhar como você se comportou no ano passado. Porque é nessa qual que é a palavra, meu Deus? Adequação? Não, nessa tentação de não olhar para trás e de querer só colocar coisas boas para frente. Vai continuar cometendo os mesmos. Que você se perde. Porque você não dá o peso que deve ter para aquela avaliação e para o que você realmente consegue. Então, a gente precisa... Vou fazer uma lista do que eu quero para 2024. Eu vou olhar para 2023, eu vou ver o que foi que eu consegui fazer, o que foi fácil fazer, o que eu não consegui fazer de jeito nenhum, e eu vou começar a colocar metas reais e possíveis, né? Eu não vou sair colocando coisas que, poxa, eu nem consegui tirar do papel em 2023. Então, não adianta, eu coloquei lá no papel, sei lá, que eu vou reduzir minha carga horária e vou trabalhar 4 horas por dia, né? O sonho desse povo que quer viver de internet. Seja milionário trabalhando 4 horas por dia. Ora, aí você passou 2023... Mas não conhece bastidor, não. Não conhece, estamos aqui, não sei que horas... Nesse podcast, então. Depois de um dia de trabalho, o pessoal vai dizer, vamos, a gente vai sentar aqui, vai gravar. Enfim. Então, assim, olha para 2023, você conseguiu reduzir menos uma hora de trabalho? Né? Ou você, poxa, teve que aumentar? Para que você tenha uma baliza de como você pode projetar um 2024 que possa ser verdadeiro. Lembre-se, a baliza é sempre a verdade. Então, o que é que eu consigo de verdade fazer? Eu consigo de verdade ler 6 livros no mês? Jamais! Eu tô para sair de casa e deixar meus livros lá. Inclusive, até a pergunta, é preciso fazer isso? Porque às vezes a tua demanda só, às vezes, uma meta da vaidade. Da vaidade, totalmente. E nesse sentido, Rafa, não só... perfeita a tua colocação de olhar para trás, avaliar o que é que foi possível, né? O que é que eu posso manter... Mas uma coisa que eu percebo que as pessoas se perdem muito é de criar metas muito genéricas. Então, sim, assim, eu vou trabalhar menos. Mas como? Certo, né? Então, eu vou reduzir 1 hora por dia do meu trabalho. A gente está falando de redução de carga de trabalho. Nós que somos autônomos e prestadores de serviço. Talvez isso não faça nenhum sentido na realidade de uma pessoa que é CLT, tem um horário pré-determinado de trabalho, a menos que ela mude de trabalho. Isso. Então, a meta é mudar de trabalho, encontrar um outro trabalho, né? E aí, às vezes, né, só o CLT fica lá, preciso diminuir a minha hora de trabalho. Filha, é impossível para você. Então tem que sair, tem que aí você vai ter que criar um outro plano, né? Mas tem gente que faz isso, ele pega a forma de um outro e quer se enfiar ali. Aí onde entra a meta irrefletida, isso, né? Então... para sintetizar algumas dicas aí para o pessoal, né? Já que a gente está chegando ao final do nosso podcast. Então, primeiro de tudo, olha para 2023, vê o que é que foi possível, o que é que deu certo, o que é que não deu certo, o que é que você errou, o que é que é possível de ser e é desejável de ser melhorado, e traçar poucas metas e metas claras. Exato. Então, para que você vai colocar lá 23 metas se você não consegue cumprir? Então, vai lá e coloca 2 que sejam possíveis, que sejam viáveis. Eu vou para academia 3 vezes por semana, tal hora, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã. Pronto. Vai lá e busca constância nisso.
e vou reduzir 1 hora de trabalho todos os dias. Pronto. Perfeito. 2 metas a gente vai... E fazendo isso... A gente vai exercitar a constância, ano, a gente vai exercitar a paciência, nós vamos exercitar uma série de virtudes. A humildade, inclusive, de entender que eu estava calculando mal o meu tamanho, eu achava que eu era maior do que eu era de fato. Né? Eu achava que eu daria conta de 30 coisas, mas eu só dou conta de 2. E ok, vamos fazer 2 bem feitas. Eu gosto muito de uma frase do São José Maria que ele fala assim: já parastes para pensar a enorme soma que podem dar, que pode vir a dar muitos poucos, né? Então, essa pequena coisa que eu somo com outra pequena coisa, com outra pequena coisa e no... ele mesmo fala, né? Não sei se é nesse ponto dele, mas ele fala, né, que grandes arranha-céus são construídos por pequenos tijolos. Né? Terezinha é a mestra da pequena via, né? Das pequenas coisas, desse pequeno somatório de pequenas coisinhas que a gente vai no dia a dia. E aí, falando dessas pequenas coisas e dessas metas possíveis, né? Se coloque metas e esmiúce essas metas. Como eu vou fazer isso, né? Os combos, né? Exatamente. Eu quero emagrecer 10 quilos. Beleza. Como eu vou fazer isso? Porque quando a gente não para, se a gente só coloca a meta, mas não pensa no como, acabou. Nós não vamos conseguir fazer. Por quê? Porque não tem um passo a passo. Não tem uma metodologia. Nós precisamos de método. O ser humano, ele gosta de ter método para as coisas. É tanto que nós gostamos da receita pronta que queremos nos enfiar lá dentro. Então, assim, como que você vai emagrecer 2 quilos? Você vai reduzir o quê? Você vai tirar o quê? Rafa, a gente tem até um parâmetro. Poxa, vacilei nisso aqui. Exatamente. Porque você fica assim, não, mas ainda tenho 2 meses, então dá para colocar 10 quilos em 2 meses. Não, só tem 1 mês, então 15 dias. E você... Não dá. Então... Então, sistematizar como que você vai fazer aquilo e olhar para a tua realidade e ver assim, olha, na minha realidade, o que eu preciso? Eu preciso da mesma coisa que Milena precisa? Eu preciso da mesma coisa que Vitor precisa? Não, né? A minha vida pede outras coisas. Porque eu tenho visto, isso é sintoma de uma angústia, de uma ansiedade geral, das pessoas quererem o tempo todo estarem copiando a vida da outra, né? Nossa, você vê como a Rafaela trabalha, eu queria trabalhar assim igual a ela. Assim, olha as minhas necessidades, cara. As minhas capacidades também, as minhas habilidades, né? O tempo, as circunstâncias. Né? Uma pessoa que é casada, que tem 2 crianças e que tem... sei lá, determinada realidade de saúde, ela não vai conseguir ter a mesma vida, né? E você quer se enfiar naquela meta do outro, né? Então, olhar para a sua vida, fazer um sério exame de consciência de quais são as necessidades na minha vida, né? Não se importar com o que o outro está planejando para ele. O que é do outro, é do outro. Se ele conseguir, beleza. Você aprendeu que é possível e o próximo ano você aumenta, você dobra a meta. Dobra a meta, deixa a meta aberta e dobra. E dobra a meta. Quer mais, Vitor? Fala aí das metas do pessoal que quer emagrecer. Só pra gente fechar esse podcast, porque eu acho que isso é uma questão... As pessoas todo ano, né, querem assim... vai ficar fazer isso, vou fazer dieta, vou não sei o que lá. Você trabalha muito com isso. Tá devendo um podcast completo sobre isso. Sobre isso. Mas fala aí, assim... Essas metas irreais, muitas vezes, que as pessoas colocam com relação à alimentação, à dieta, a né, ganhar massa, a perder, não sei o que lá. Rapidamente, conta aí um pouco sobre isso. Vamos lá. Só uma pequena errata. Eu falei da mitologia antes da mitologia grega. Eu fiquei pensando assim, pode ser a romana também. Então, pra quem... a romana, Tá, tô fazendo a consideração aqui. Emagrecimento sempre é uma coisa que todo mundo quer falar, que todo mundo quer fazer no final do ano. Todo mundo coloca como promessa no final de ano. Inclusive, eu acho que é uma coisa meio impossível pro mês de dezembro, tá? Tendo em vista a quantidade de confraternizações e tudo mais que a gente faz, talvez a melhor meta para dezembro é tentar manter. Tentar manter, exato. Eu falo isso para os meus pacientes. Não, mas como é que eu faço para
Vai lá, curta, você é humano, você tem que curtir também, curtir assim, né? As festas, lógico, com moderação, com temperança, que é uma virtude. Não, também a festa não é motivo para ser ocasião de gula, né? Então, celebre as festas, demarque um tempo, viva as celebrações, viva a tradicionalidade com temperança. Dá para ver as duas coisas, né? Mas, rapidamente, assim, vai estar entrando 2024, o que é que eu tenho que fazer? A Rafa já mandou a letra. Método. Tem que ter método. Tem pessoas que conseguem emagrecer sozinhas, tem pessoas que têm fisiologia, digamos assim, travada para o emagrecimento. Então, assim, você sabe os meios? Não sei. Então, vou para alguém que sabe os meios. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Eu não sei um monte de coisa. O que é que eu faço? Eu pago alguém que sabe esses meios e faça para mim, eu me ensine a chegar lá. Nisso, você já, assim, pula muitas etapas. Porque você faz certo, você faz com método, você faz de forma eficiente. Então, assim, quantos pacientes eu pego, assim, é muito comum, o paciente, não consigo perder peso, já estou tentando há 6 meses, aí quando dá 3 semanas de dieta, eu perdi 3 quilos. O que mais acontece? Pacientes, eu preciso perder 8 quilos. Quando dá em 2 meses, você perde os 8 quilos, enquanto você não conseguia há 2 anos. Então, o primeiro ponto, método. Saiba, assim, se você não sabe o método, procure alguém que sabe o método. E o segundo ponto para emagrecimento, eu sempre costumo falar desses estudos, tem um estudo que mostra que 80% das pessoas não conseguem seguir a dieta. Esse estudo foi avaliado com que tipo de dieta? Vi todos os tipos. Low carb, high carb, cetogênica, mediterrânea, paleolítica. Então pegaram várias pessoas e associaram a constância dela nessas diversas dietas. 80%, não importa qual seja o tipo de dieta, 80% não cumpria. Não era constante durante 3 meses. Então, primeiro ponto, o segundo ponto, aliás, a meta é o emagrecimento. Então, primeiro tem a método. Segundo, queira de verdade, seja constante. Engaje no processo. Eu digo para os meus pacientes, você quer enfrentar o mundo e quer emagrecer 10 quilos. Pode ser que aconteça, mas emagrecimento é um movimento estressante. Você precisa ter renúncia. De verdade, se você tem inúmeros outros estresses, pode ser, você pode conseguir. Mas muitas vezes você não vai conseguir. Então, assim, tenha método e... Meu Deus. Constância, perdão. Já esqueci o que eu tinha falado. Estou ligada aqui. E tenha constância. Fazendo a minha consulta já. Exato. Tenha constância. Desenvolva essas virtudes. As virtudes de força, perseverança, disciplina. Sem isso, meu amigo, não tem como. Isso. E aí, né, minha gente, isso não serve só para dieta, isso serve para a vida. Disciplina e constância é o que nos leva a qualquer processo de mudança. E fazer uma boa avaliação com o método, sabendo o que é possível, o que é que eu preciso para minha vida. Vamos encerrar só desejando um feliz ano novo para todo mundo, né? Um feliz Natal, um feliz ano novo, que Deus abençoe vocês. Curtam, comentem, compartilhem, sigam aí o nosso canal. Curta, comente e compartilhe. E é isso, desejem aí feliz Natal, boas festas para todo mundo. Deus abençoe. Foi uma alegria ter iniciado ainda em 2023 esse projeto. Essa meta que nós colocamos em algum momento lá no em 2023. Olha aí que bacana. E nunca é tarde. Dezembro nós conseguimos cumprir a nossa meta. Trabalho e dedicação e disciplina. Nós tínhamos o plano, enquanto rede, de não só iniciar o podcast, mas também projetar um pouco das nossas atividades para fora das nossas reuniões, e conseguimos, né? Fizemos alguns cursos, fizemos palestras, não só aqui em Natal, fomos para o interior também. Iniciamos esse novo projeto, então é possível, sim, recomeçar e começar coisas novas, ainda que seja nos 45. Então, Deus abençoe. Nos encontramos, se Deus quiser, em 2024 para dar continuidade nesse guia de amadurecimento nosso e de vocês também. Olha aí. É isso. Que a esperança nasça no coração de todos. Nunca permitam que a esperança morra, porque é ela que move a vida, ela que move todo ser vivente. Se você está vivo, precisa cultivar a esperança. E que 2024 seja um ano de muito cultivo da esperança, através da constância, através das orações e através do trabalho, né? Então, excelente. É isso. Nos encontramos em 2024. Um abraço, até lá. Até lá.